Acho que alguém pode pensar que eu sou patrocinado pela Chery, alguma coisa assim, mas talvez eu seja o único ser humano do mundo, não chinês, que tenha 2 carros da Chery. Na verdade, esse aqui fica com a minha esposa. E embora eles ainda tenham, né, ambos a marca Chery, eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Enfim, acho que a única semelhança entre eles é que eles têm 4 rodas e um volante. Mas vou tentar falar mais desse daqui hoje. E o adjetivo para esse carro aqui, eu acho que se eu precisar dar um adjetivo para ele, é engraçado. Esse carro é engraçado. Então, compensa um carro desse? Eu acho que tudo tem um preço e um uso. É difícil responder assim de bate-pronto, mas vou tentar falar um pouco dele, mostrar alguns detalhes e aí cada um pode tirar sua conclusão. Esse é um QQ 2012-13 e ele já está com quase 95 mil quilômetros rodados. Então, assim, se fosse tão ruim quanto falam, não rodava 100 mil quilômetros. Se ele chegou até aqui, alguma qualidade ele deve ter. E eu já digo que motor e câmbio, a parte mecânica desse carro é o que mais surpreende. Porque ela é melhor quando você está lá dentro dirigindo do que a impressão que ele passa quando você está fora olhando. Primeiro que ele é muito pequeno, né? Você olha aqui numa vaga normal de prédio, ele ocupa pouco espaço. E daí você percebe o quanto ele é pequeno. E você olhando ele assim de longe, ele parece um carro de brinquedo, na verdade. Ele é realmente muito pequeno, mas de novo, lá dentro é muito melhor do que a impressão que ele passa de fora. E eu considero que o conjunto mecânico desse carro surpreende para você andar na cidade, primeira, segunda e terceira. O motorzinho dele é um motor relativamente moderno também. Então, a parte mecânica surpreende positivamente. O problema desse carro é acabamento e construção, que é tenebroso, é terrível. E eu vou mostrar alguns detalhes. Eu já tinha deixado aberto aqui, só para mostrar o motorzinho dele. Não dá para falar tão ruim da parte mecânica no sentido de motor e câmbio. Dirigindo, a impressão que passa na cidade, no dia a dia, não é ruim. O problema desse carro é na estrada, ele não passa segurança nenhuma. Mais de 80 km por hora, parece que você está em uma bicicleta de roda quadrada nele. Tudo balança, treme, o volante é mole demais para estrada. Enfim, a velocidade de segurança de cruzeiro dele é 80 km por hora. Não recomendo mais disso. Esse carro, a gente usa ele, né? Eu até chegava a ir trabalhar com ele alguns dias. O pessoal do trabalho me enchia o saco, tirava o sarro. Falava que eu dei ele para minha esposa, porque eu não gosto da minha esposa. É ela que usa no dia a dia. Ela gosta porque é um carro pequeno, relativamente econômico, né? Atende para andar na cidade, para o uso do dia a dia. Ele tem alguns mimos, né? Que se você pensar, por exemplo, luz de cortesia no porta-mala. Qual o carro popular no Brasil que tem? Só que em contrapartida, por exemplo, olha isso, o banco não trava. A trava está ali, só que a construção é muito ruim. Então, por conta disso, né, as peças vão quebrando, as peças de acabamento, mesmo com uso normal. Você vê o falante aqui, ele tem falante aqui atrás, né? Carros populares não tem, mas tudo solto, tá vendo? Os dois lados. É um plástico muito rudimentar, enfim. Mas se você pensar, o acabamento do porta-mala, por exemplo, é coberto, não aparece lata, mas de novo, é coberto. Só que, é um plástico que com o tempo, ele vai soltando. E você pensa que quando você está andando, né, nas ruas aqui do Brasil, com esse tipo de problema de acabamento e construção, é como se você estivesse do lado daquelas baterias de atlética de universidade, sabe? Que toca tudo embolado, vai misturando os instrumentos. É assim que você se sente quando você anda dentro de um QQ. Você vê as borrachas da porta, por exemplo, acho que vai dar para ver aqui. Você fecha a porta, a borracha fica para fora, tá vendo? Então é isso que eu digo, esse é o grande problema desse carro. São os problemas de construção dele. Porque motor e câmbio surpreende dentro da cidade. Ele não deixa a desejar. A tocada dele é até relativamente boa. E ele tem, por exemplo, né, repetidor de seta, que hoje é lei, mas na época desses carros similares não tinha. Ele tem retrovisor elétrico, ele tem vidro elétrico nas 4 portas. A porta dele, por exemplo, apesar de ser um acabamento muito ruim, né, aqueles plásticos dos piores possíveis, você passa, parece brinquedo chinês,
ele tem pelo menos estofamento, aqui é uma espuma com tecido, né? Então é um tipo de coisa que realmente a imensa maioria dos carros não tem. Mas aí a gente volta nos problemas de construção. Dá uma olhada na tampa do porta-luva. Olha só. Imagina o barulho disso andando. Olha a tampa do airbag. Olha o tamanho das folgas que tem nas peças, né? Olha ali debaixo do volante. Olha o tamanho das folgas. Deixa eu focar ali. Essas folgas aqui, né, denotam a construção ruim. E tudo isso com o tempo, até a própria buzina do carro. Olha o tamanho da folga que tem no volante. Então, esse tipo de construção, né, muito ruim. O material é ruim. Não sei o quanto vai dar para ver na filmagem. Mas parece aqueles painel de Passat que vai queimando no sol e vai esbranquiçando. Esse tipo de coisa não acontece mais nos carros de hoje em dia. Mas aqui tem. Olha o barulho que faz. Por quê? Porque a construção é terrível do carro. Tudo muito simples, né? Mas ele tem um espelhinho ali e tal. Ele é completinho. Só que a construção dele é terrível. E esse é o grande problema desse carro. Quanto eu acho que... Ó, as folgas que tem na borracha. Se você sair olhando, você vai achar um monte desses problemas, né? Agora vamos pensar o seguinte, né? Quanto eu acho que vale um carro desse? Eu não sei, na FIP dele vai dizer algo como 16, 17 mil reais. Eu duvido que vende por mais do que 12, 13, se for querer vender. Então assim, por esse preço, se você está pensando em um carro para usar no teu dia a dia, para andar dentro da cidade, não vai te dar muito problema de consumo e manutenção. Mesmo manutenção desse carro é o seguinte, nós já tivemos alguns problemas, né? Ele deu problema na homocinética, trizeta e coisa besta, assim, escapou a correia do alternador, sabe? São coisas que, na verdade, para a quilometragem desse carro, qualquer um está sujeito a ter esse tipo de problema, honestamente. Eu não acho que ele seja um carro de mecânica ruim. Qual que é o problema? É difícil você achar peça. Peça não é nem tão caro quando você acha. O problema é achar, então você vai ter que apelar para Mercado Livre ou para algum mecânico que tenha uma rede, uma gama de contatos maior que consegue esse tipo de peça. Mas tirando isso, ele é sim confiável, ele não deu nenhum problema com a gente. Nós pegamos ele com uns 60 e poucos mil e já está com quase 100. Então assim, não deu nenhum problema que não daria um carro com a idade e com a quilometragem dele. Quando dá problema é um pouco difícil de encontrar as peças, mas o pai da minha esposa, ele tem oficina mecânica, então ele consegue, sem grandes dificuldades até. Mas leve isso em conta, né? Mais um detalhe de construção. Dá uma olhada. Tudo bem que a minha esposa, que usa ele no dia a dia, não é a pessoa que gosta ou cuida de carro, ela não liga, na verdade. Mas ó, eu tenho 1,86, eu tô atrás de mim mesmo e até que tem espaço, ele tem espaço superior a outros carros populares. E surpreende isso, né? Porque é um carro muito pequeno. Eu tô batendo a cabeça no teto. Mas para a perna tem espaço. Então assim, é um carro que talvez você consiga comprar um igual a esse por 12, 13 mil reais. Não vai te dar muito gasto. Vai te levar dentro da cidade, vai atender para você trabalhar, para você usar no dia a dia, um mercado, alguma coisa assim. Só que é isso, né? Você não pode gostar de carro, você não pode ter luxo com carro. Você não pode esperar desempenho, principalmente se você está falando, eu viajo muito, eu trabalho, eu pego estrada. Então, sei lá, eu rodo 50 km de estrada por dia, eu preciso ultrapassar, eu preciso ter segurança. Não recomendo, definitivamente não recomendo. Agora, se você vai usar no dia a dia, na cidade, né, trabalho, casa, casa, trabalho, mercado, um carro que não vai te dar tanta dor de cabeça, só, repito, se quebrar não custa caro para arrumar, mas pode ser ruim de arrumar peça. Vai te atender. Nesse sentido vai atender. Eu acho que assim, a fama dele é ruim. Tem motivos, não sem motivo, né? Não é invenção. A construção dele é terrível, mas é um carrinho completo. Pequeno, para a cidade relativamente ágil, não vai ficar atrás de outros carros parecidos da mesma classe dele. Então tem que ponderar. Por 12 mil reais, pode fazer sentido. E assim, né, para finalizar o vídeo que já está ficando longo, é impressionante a evolução desses caras, né? Tudo bem que agora ele é caô e é construído aqui, mas o Arizo 5, que é o que eu tenho lá, né, que eu já fiz alguns vídeos a respeito, não tem absolutamente nada a ver com isso. A evolução desses caras em
5 anos, acho que é a evolução que a Volkswagen demorou 50 anos para ter aqui no Brasil. Isso a gente tem que tirar o chapéu para os caras. Não é à toa que eles estão, né, chegando onde eles estão. Bom, é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu vou tentando responder. Obrigado.